Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos continuar a nossa apostila, tá? Então vamos recapitular a unidade 9, em seguida vamos para a 10 na próxima aula e assim por diante, tá bom? Então pegue a apostila, unidade 9, a Pro vai colocar a figura do seu texto e em seguida o áudio. Unit 9, talking about healthy habits. The day after Lee and William had visited Alp's home, Alp and his friends meet at the cafeteria for lunch. They talk about eating habits. Hello, my friends. How are you today? I'm just great. I am very well. Let's have something for lunch here instead of going to another place. I wouldn't like to eat junk food. Junk food? What do you mean by junk food? Yeah, do you think that French fries and hamburgers are junk food? Actually, if you eat sandwich and other snacks replacing the main meals, yes. You have to choose better what you eat. But I don't like to eat vegetables all the time. Is there any other food as delicious as hamburgers and French fries? They just seem delicious, but they are not healthy if you eat too much. Do you have any suggestions, Dr. Alp? I can give you some if you have time after class. Okay, we'll meet later. Bom, agora que nós já vimos o texto, já escutamos o áudio do texto, nós temos que fazer como a teacher sempre ensinou. Leia o texto primeiro, depois escute o áudio. Vocês têm o aplicativo da apostila, né, unidade 9, e depois que você escuta o áudio, você repete, né, de acordo com o que a unidade comanda no próprio aplicativo. E agora, na próxima folha, nós vamos falar sobre indefinite pronouns. Então, são os pronomes indefinidos. Deem uma boa olhada neles para vocês verem sobre o que eles falam. Bom, turma, eu vou falar um pouquinho sobre os pronomes indefinidos, deixo aqui até um texto para vocês lerem, né? Então, quando são usados os pronomes indefinidos, então some e n são, de modo geral, os dois pronomes indefinidos da língua inglesa, né? Destas duas palavras, elas são criadas variações, né? Então, o que são variações? É quando você pega a partícula, né, do some e do n, e aí você cria outras palavras, tá? Então, eles dão aqui o exemplo de somebody, anybody, someone, anyone, somewhere, anywhere, something, anything, etc. Vocês estão vendo que tem lá a partícula em todas essas palavras que eles colocam, ou tem some ou tem an, tá? Então, se você aprender os usos de some e de n, o resto é fácil, né? Então, como eles falam assim, é tudo uma questão de seguir as mesmas observações, tá? Então, você já deve ter lido aí que o uso de some e n tem a ver com o fato de uma sentença ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Ou seja,
você já sabe que nós devemos usar o some quando a sentença for afirmativa e N quando a sentença for negativa ou interrogativa. Então, o que você tem que pensar, turma? Que o some você vai usar quando for afirmativa. Não é afirmativa, não é some, ou vai ser N, ou então esse N, ou ele vai usar para negativa, ele vai usar para interrogativa, tá? Então, olha aqui, ó, alguns exemplos que eles podem dar, que fica fácil de vocês encontrarem, é I have some money here. Nós estamos falando de uma sentença afirmativa, tá vendo o ponto final? Tá? I don't have any money. Então, I don't have any money, porque é uma sentença negativa. Olha o don't lá. O don't é o verbo auxiliar do, mas o not, ele se torna negativo. Né? Ó, do you have any money? Lembra quando a teacher falou na última aula sobre o money, que tem o E e o Y no final? Não vá me falar money, é money, tá bom? Na nossa aula de pronúncia, a teacher ensinou isso. Então, ó, do you have any money? Por quê? Porque ele está fazendo uma pergunta, uma interrogativa, tá? Então, não há nada de errado nisso, mas o uso de some e any não se limita a essas regrinhas, né? E o que ele fala sobre regras? É o que eu sempre falo para vocês. Toda regra há uma exceção, tá? Sempre tem. Então, você não pode achar que uma regra, ela nunca vai ser mudada, né? Então, você tem que ler bastante, tem que fazer bastante exercício sobre isso, tá bom? Para que você possa entender realmente como usar o some e o N. Então, ó, primeira regra, some para afirmativa. Segunda regra, N, negativa e interrogativa. Depois disso, teacher, o que tem? Tem as variações. Quais são as variações? Olha lá as palavrinhas que nós falamos. Some, somebody. Any, anybody. Some, someone. Any, anyone. Some, somewhere. Any, anywhere. Some, something. Any, anything. Tá? Então, isso são as variações de some e de an, tá? E aqui ele está dando uma outra dica, olha só que legal. Esqueça um pouco a regra e entenda que o uso de some e n está mais ligado ao que queremos comunicar. Lembra quando a teacher fala assim, presta atenção no contexto. A partir do contexto, você consegue identificar qual o uso correto da gramática. Tá bom? Então, que é o significado e o uso, do que é o fato da sentença ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, assim, adianta eu saber o que é afirmativa, negativa ou interrogativa? Adianta, é um primeiro passo. Mas é só isso? Não, não é só isso. Então, você vai ver qual o contexto daquela frase, né? Então, olha lá, dicas de novo. I like some kinds of music. I don't like some kinds of music. I like any kind of music. I don't like any kind of music, tá bom? Some e N, então muitos podem achar isso estranho, mas esse tipo de construção é comum em inglês, totalmente comum, turma. Portanto, você não deve estranhar ao ler ou ouvir um falante nativo usando as palavras some e N como visto acima. E não se prenda às regrinhas. As regras, elas existem, mas elas sempre têm exceções, tá? Em que você realmente precisa prestar atenção ao uso e ao significado de cada palavra. Tá? Então, ó, eu gosto de alguns tipos de música, eu não gosto de alguns tipos de música, eu gosto de qualquer tipo de música e eu não gosto de nenhum tipo de música. Turma, isso são os pronomes indefinidos, né? Isso é, assim, é uma pincelada sobre esse assunto, tá bom? Para que vocês possam fazer o exercício e entender o que quer dizer essas palavras. Eu espero que, como sempre digo a vocês, pesquisar, né? Você não tem só a apostila para estudar. Você tem outras fontes, você tem outros recursos. Então, precisa de
dicionário, precisa de outras fontes de recursos, seja um livro, seja a internet. É importante que você agregue informações, tá, no assunto que você está estudando para que ele se torne interessante. Então, assim, vários professores têm dinâmicas diferentes um dos outros. Às vezes você entende com um linguajar de um professor, mas não entende com o outro, né? Então, isso é importante você procurar meios que sejam confortáveis para você estudar, tá bom? E aí vamos seguir a nossa apostila. Vejam só que esses pronomes indefinidos, ele tem uma regra para cada tempo, né? Por exemplo, afirmativo, o negativo, o interrogativo. Então, quando que eu uso cada pronome, né? Na apostila tem a regrinha de como faz. E no próximo exercício, depois do vocabulary, vocês vão ver que eles dão aquele exercício que primeiro você escuta o próprio exercício, dá a resposta, você tem que ouvir. O que é ouvir? É fazer o exercício de listen, igual a teacher ensinou, tá bom? E completar o exercício. Exercises. 1. Complete using the correct indefinite pronoun. More than one pronoun is accepted. A. Someone is knocking at the door. B. There is nobody at home right now. C. Do you eat any healthy food? D. I don't like any vegetables. E. Would you like something to drink? F. Do you live anywhere near here? G. Alp didn't understand anything Leah said. H. Alp, Lee, and William didn't eat any hamburgers. I. Someone is at school. J. Somebody is at the cafeteria. K. Some students attend high school. L. No one is calling the store. M. None of the students are in the library. N. I have nothing to tell you now. O. Anything you do will help me. P. He knows nothing about movies and music. Q. Nothing is impossible. R. Do you see anybody in the classroom? S. Would you like to go anywhere? T. He spent some money. U. My friends helped me many times. V. Sometimes I like to go to the park to jog. W. I have nothing to say to you today. X. He has so many stories to tell us. Y. Some students are at the presentation. Z. I have some friends in Europe.